tema deste vídeo será Uzá, um homem irreverente. O texto base que nós vamos estudar está no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz: E, chegando a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. A partir desta breve leitura, nós já podemos entender que este homem não teve um fim feliz. Pelo contrário, o fim dele foi muito trágico. Embora ele fosse um levita, embora ele tivesse atribuições no ministério, ele infelizmente tomou algumas atitudes, teve alguns comportamentos que desagradaram o Senhor, e a consequência disto foi uma punição da parte de Deus que levou ao fim de sua vida, pois ali junto à arca de Deus ele perdeu a sua vida. Para compreendermos o contexto que levou à morte de Uzá, precisamos então traçar uma linha do tempo para compreender de uma forma mais clara quais as razões e qual o contexto, quais as circunstâncias que levaram a um fim tão trágico para Uzá. No tempo do sacerdote Eli, no tempo de Samuel, a Bíblia relata que não era muito comum Deus falar com o povo, em razão, sobretudo, dos pecados cometidos pelo povo de Israel. A Bíblia relata que o povo se misturava com as culturas, com as religiões pagãs daquela época, com os astarotes, com os baalins, e aquilo distanciou o povo de Israel da presença de Deus, e raras eram as vezes que Deus falava ao povo. E diante de uma circunstância assim, Deus então permitiu que algumas batalhas enfrentadas pelo povo de Israel fossem vencidas pelos filisteus. A exemplo do que está descrito no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 ao 11, onde diz que a arca foi levada para a batalha, porém foi capturada pelos filisteus depois de terem derrotado naquela batalha o povo de Israel. A Bíblia então relata que após a arca ter sido tomada pelos filisteus, ela foi levada para Asdod, uma cidade importante na época para os filisteus. E ali o Senhor feriu o povo de Asdod com hemorroidas, com tumores. Isso está relatado no livro de 1 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Deus feriu os filisteus por terem levado a arca, e ali com certeza não tiveram a reverência, não tiveram cuidado, zelo por serem pagãos e não considerarem o Deus de Israel, e em razão daquela afronta, daquela irreverência, do comportamento deles, Deus os feriu com tumores e hemorroidas. Diante de tão grave consequência, os filisteus então resolveram retirar a arca do Senhor de Asdod, porque
foi reconhecido por eles mesmos que havia da parte do Deus de Israel uma punição, que Deus havia se irado contra eles e era necessário que a arca fosse retirada daquela cidade. Então, eles resolveram devolver a arca. A arca passou por Gate e Ecrom, e ali também muitas pessoas sofreram as consequências daquela tragédia, daquela conduta, daquele comportamento irreverente. Porque ali também a Bíblia relata que o povo de Gate e de Ecrom também sofreram com tumores e com hemorroidas. A arca então passou por Gate e Ecrom e os filisteus a devolveram após 7 meses. Isso está relatado no livro de 1 Samuel, capítulo 5, versículo 8 ao 11 e capítulo 6, versículo 1. Após os 7 meses que ali ela permaneceu e com a devolução, a Bíblia relata que a arca foi levada para Bet-Semes, uma cidade israelita. E ali os homens, ao se depararem com a arca, festejaram, se alegraram, ficaram contentes. Porém, cometeram um erro. Alguns homens olharam para dentro da arca e o Senhor os feriu por conta daquela atitude errada. A Bíblia relata que 70 homens foram feridos por conta dessa atitude. Isso está narrado no livro de 1 Samuel, capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Após isso, eles resolveram então levar a arca para outro lugar. Levaram então para Quiriate Jearim. Ali a arca permaneceu durante 20 anos na casa de Abinadab. E após este longo período, a Bíblia relata que então Davi decidiu levar a arca para Jerusalém. E então, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3, a Bíblia relata que com alegria e louvores a arca foi levada em um carro novo, em uma carroça nova, guiada por Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab. Porém, algo aconteceu durante o trajeto. A Bíblia relata que durante o percurso a carroça pendeu devido ao movimento dos bois, porque era levada em uma carroça conduzida por Uzá e Aiô por meio de um transporte de animais. E então, durante o trajeto, a arca pendeu porque os bois tropeçaram. E a Bíblia relata que em Nacon, que foi o local onde aconteceu este episódio, Uzá estendeu a mão e segurou a arca para que ela não caísse. E diante daquela atitude, a Bíblia relata que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu pelo erro, pela irreverência, pela imprudência. E ali mesmo, junto à arca, ele morreu. Diante de uma história que a princípio parece tão diferente, com uma punição tão severa, começam então a surgir alguns questionamentos, algumas indagações inevitáveis. Por que Uzá morreu se ele tentou impedir que a arca caísse? Por que se acendeu a ira de Deus se a casa de Israel louvava ao Senhor durante todo o trajeto de transporte da arca? Por que Deus não considerou a boa intenção de Uzá e o puniu com morte? Então, todas essas indagações procuraremos agora tentar explicar, tentar entender por que aconteceu este fim tão trágico diante de
todas essas circunstâncias, diante de todos esses questionamentos que vêm à mente daquele que lê esse texto das Escrituras. Vemos então que erros cometidos por Uzá levaram a esta consequência tão trágica. Primeiro dos erros cometidos por Uzá. E não somente por Uzá, mas nós veremos que ocorreram erros praticados por Davi e também por todos aqueles que estavam acompanhando o trajeto, a condução, o transporte da arca. O primeiro erro cometido foi o transporte da arca em carros de bois. Se nós estudarmos com um pouco mais de afinco as Escrituras, nós veremos que a arca deveria ser carregada nos ombros, apoiadas em varas introduzidas nas argolas existentes na arca. Ela não foi feita para ser conduzida em carros, em carroças de bois, mas nos ombros dos levitas. E esta orientação está descrita no livro de Êxodo, capítulo 37, versículo 5. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Então, aqui fica bem claro que os varais eram postos pelas argolas nas laterais da arca, e então os levitas se apoiavam nessas varas e então a arca era transportada. Então a primeira orientação já foi descumprida por aqueles que estavam ali naquele trajeto. Não observaram a orientação do Senhor de carregar da forma apropriada, da forma correta, da forma reverente, da forma que Deus se agradava, da forma respeitosa que Deus tinha estabelecido, que era por homens, nos ombros, com um esforço humano. E eles não atentaram para esta verdade. O segundo erro cometido foi que a arca deveria ser coberta e não se deveria vê-la e tocá-la. Este procedimento era de conhecimento dos levitas, daqueles que tinham um ministério, daqueles que tinham o conhecimento das Escrituras, que tinham o entendimento da lei mosaica. Em Números capítulo 4, versículos 5 a 6, está escrito: quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Então a segunda orientação dada por Deus também não foi observada. A arca, não há notícia, não há informação de que a arca estava coberta, provavelmente ela não estava, e ainda Uzá a tocou naquela situação em que a arca pendia a ponto de cair. Então, este é o segundo erro cometido por Uzá. Então, nós já vemos aqui a misericórdia de Deus atuando, porque Deus já poderia ter suscitado a sua ira já no primeiro erro, quando o transporte foi feito de maneira inapropriada. Mas ali Deus agiu com misericórdia. Veio o segundo erro, a arca deveria ser coberta e não se deveria vê-la e tocá-la. E Deus novamente agiu com misericórdia. Vem então o terceiro erro. A arca deveria ser levada por levitas coatitas e não por levitas meraritas. Mas como assim? Como essa regra? Está escrito no livro de Números, capítulo 4, versículo 15, parte A. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo.
a Bíblia mostra claramente que o exercício, a atribuição de condução da arca era dos filhos de Coate, então os denominados coatitas, que eram levitas. Eles tinham essa incumbência de fazer o transporte da arca do Senhor. E, ao contrário disso, a Bíblia relata que quem recebeu a atribuição de conduzir a arca foi Uzai e Aiô, filhos de Abinadab. Eles não eram levitas coatitas, eram levitas meraritas, eram duas clãs distintas. Uma era a clã dos coatitas, outra era a clã dos meraritas. Porém, apenas os coatitas poderiam fazer essa condução e não os meramitas. Então já houve uma terceira violação aqui da regra estabelecida pelo Senhor. E como eu tenho certeza que Uzai e Aiô não eram coatitas, porque no livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 29, relata: os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá. Então aqui mostra claramente pela genealogia que Uzá era filho de Merari, era um merarita e não um coatita. Então, mais uma vez aqui, Deus, ele agiu com misericórdia, porque o transporte já estava sendo feito errado em carros de bois, provavelmente a arca não estava coberta e Uzá não era um levita coatita, já estava com um desvio de função. E apesar disso, até então, Deus já havia poupado qualquer um daqueles que estavam ali. Deus já estava agindo com misericórdia. Mas aí então nós vemos que chegou um determinado momento em que a misericórdia de Deus cessou e ele teve que aplicar uma punição que, ainda que a princípio pareça ser severa, mas ela não foi. Porque nós vamos aqui entender a irreverência de Uzá e compreender os seus significados. Por que a punição não foi severa? Porque Deus aplicou a justiça da forma correta. Primeiro, porque irreverência significa ausência de reverência, falta de respeito, desacato, atrevimento, insolência, desaforo, petulância, grosseria e falta de cerimônia. Todos esses adjetivos aqui nós podemos identificar na atitude de Uzá. Ele agiu com falta de respeito, agiu com desacato, ele foi atrevido, ainda que tivesse uma intenção de não permitir que a arca caísse, mas aquela atitude foi atrevida porque ele não tinha aquela atribuição de segurar, de tocar a arca, não era permitido, e já antes disso ele já foi atrevido em querer conduzir uma arca que não era da atribuição dele. Então vemos uma sucessão de atrevimentos, de falta de respeito, de falta de cerimônia, e aquilo ali foi desagradando ao Senhor ao ponto de acarretar num erro crucial e ele ser punido com a morte. E nós identificamos então que Davi, Uzá e a casa de Israel não eram leigos quanto ao procedimento de transporte. Eles eram sabedores, eles eram pessoas esclarecidas. E por isso não há o que se desculpar quanto ao erro cometido por eles. E uma importante observação que precisamos aqui pontuar é que Deus não se impressionou com um carro novo usado no transporte. Se nós atentarmos para a leitura do texto, veremos que Davi resolveu transportar a arca em um carro novo, um carro que provavelmente foi construído apenas para aquela finalidade. Mas Deus não se impressionou com um carro novo,
porque Deus ele não se impressiona com aquilo que fazemos debaixo da desobediência, submetido a um erro, submetido a uma desobediência. Por mais que o carro fosse bonito, fosse um carro construído com maior cuidado, com maior zelo, mas utilizado fora dos padrões que Deus havia estabelecido, não haveria qualquer alegria da parte de Deus, interesse da parte de Deus. Muito pelo contrário. Deus se desagradou com o carro novo usado no transporte, porque aquele não era o modo correto de se transportar. Neste ponto, quero mais uma vez enfatizar a misericórdia de Deus nos seguintes aspectos. Como já foi abordado, transporte em carros de bois, a irreverência e a imprudência de tocar a arca poderiam ter levado a consequências piores, pois não somente Uzá poderia ter morrido, mas também Davi e todos aqueles que estavam ali próximo da arca. Já imaginou se a arca tivesse caído e a arca ficasse avariada ou até destruída? Se o simples fato, que não é simples, mas é grave, de olhar para dentro da arca acarretou a morte o ferimento de 70 pessoas, imagina se a arca tivesse caído no chão e ficasse destruída. Talvez poderíamos imaginar que todos ali que estavam, e não somente Uzá, fossem consumidos com fogo, inclusive Davi. Então, de certa forma, nós podemos identificar que Uzá ali foi um exemplo, foi apenas um tipo, um modelo que Deus colocou para demonstrar a sua ira, que na verdade poderia ter sido estendida para todos aqueles que ali estavam. Daí nós podemos tirar uma conclusão importante. Não podemos retirar dos ombros atribuições dadas por Deus e utilizar artifícios ou métodos que demandam menos esforço para cumpri-las. Como vimos, Davi resolveu utilizar um carro novo, retirando dos ombros dos levitas a atribuição que foi dada por Deus. Ainda que gerasse menos esforço, aquilo ali não agradava a Deus, porque como a Bíblia diz, o reino de Deus é conquistado à força. E aquela arca que simbolizava a presença de Deus deveria ser respeitada, inclusive a forma do seu transporte. E se Deus havia dito que era para ser transportada nos ombros dos levitas, não eram artifícios ou métodos ou um carro novo que demandasse menos esforço que iria torná-la uma prática correta. E assim nós podemos entender que um objeto, como por exemplo foi aquela carroça nova, não substitui o papel que cabe ao homem. E isso se aplica a qualquer circunstância da nossa vida. Um objeto, um bem, algo material e qualquer método, qualquer artifício, qualquer prática, qualquer filosofia não substitui o papel que cabe ao homem perante Deus. Então não substitui, é importante sempre preservarmos aquilo que Deus confiou ao homem, a identidade do homem, que assim seja feito, que assim se faça, que assim se observe, sem querer usar artimanhas, sem querer usar um jeitinho, sem querer usar métodos que não agradam a Deus. Ainda identificamos que talvez Davi tivesse cometido um outro erro, que fica no campo da conjectura. Nós não podemos afirmar, mas é provável que tenha havido da parte de Davi uma imitação dos filisteus. Por quê? A Bíblia diz que quando a arca foi devolvida pelos filisteus, eles a levaram em um carro. Em 1 Samuel capítulo 6, versículo 11a diz: e puseram a arca do Senhor sobre o carro. Quem pôs sobre o carro a arca do Senhor? Os filisteus. Então, observamos que aquela prática de levar a arca em carros de bois não era uma prática comum.
E isso aconteceu exatamente após a devolução da arca pelos filisteus. Talvez Davi tivesse ouvido a história de que os filisteus teriam devolvido a arca e ela estava em carros de boi. E então Davi, de repente, imaginou que aquilo fosse uma ideia genial. Então nós podemos questionar, será que Davi quis imitar os filisteus? Mas o que parecia uma ideia genial, mais prática, mais cômoda, mais rápida para levar a arca para o seu destino, se tornou, na verdade, reprovável diante de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 30, diz: guarda-te, não te enlaces com imitá-las após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Este texto bíblico enfatiza o aspecto de não imitar as nações pagãs, não imitar os povos estrangeiros, não querer se associar com eles. E essa possível imitação que Davi propôs em seu coração e deu seguimento, ainda que fosse uma ideia mais rápida, mais célere de levar logo a arca para Jerusalém, acabou desagradando a Deus, porque Deus ele não estava interessado numa agilidade para levar a arca para Jerusalém. Não, em nenhum momento Deus falou que era para eles agirem com pressa, agirem com rapidez nesse transporte, não. O que Deus ali estava tentando era para o cuidado, para o zelo, para a cerimônia, para a importância que eles estariam dando e não uma indiferença, né, como se fosse um objeto qualquer. Então, Deus ele não se agrada com a indiferença, com a irreverência. E aqui nós podemos trazer uma lição importante. Entusiasmo não reflete percepção espiritual. O entusiasmo de Israel sem a reverência e prudência necessária, além de estar dissociado de uma verdadeira percepção espiritual, resultou em uma tragédia. Mais vale obedecer do que sacrificar. E esta é uma verdade que se identifica ao longo de toda a Bíblia, de todas as Escrituras. Deus, ele mais observa, Deus, ele mais se agrada com a obediência do que com o sacrifício. Ainda que o povo, a casa de Israel, festejasse perante o Senhor, Deus ali estava completamente desapontado, porque aquela festa não refletia a realidade espiritual do povo. O povo adorava Astarote, adorava os Baalins e se rejubilou com a volta da arca, mas sem o trato que era para ser dado de uma maneira diferente diante de algo que era da parte do Senhor, sem a reverência, sem a prudência necessária. Então essa dissociação entre a euforia e a percepção espiritual, a importância, o zelo, o cuidado, resultou em uma tragédia lastimável que poderia inclusive ser para todos aqueles que ali estavam reunidos. Isso nós identificamos semelhantemente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Apesar de a multidão se alegrar e louvar, a Bíblia diz que Jesus chorou ao ver a realidade espiritual. Em Lucas capítulo 19, versículo 42 diz: e disse: se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Havia algo que impedia o povo de Israel compreender a realidade espiritual. Apesar de toda euforia, apesar de todo entusiasmo, de todo louvor naquela entrada triunfal de Jesus, mas eles não estavam recepcionando Jesus pelo fato de ele ser o Messias, o Salvador. Eles estavam ali à espera de um milagre,
à espera de um sinal, à espera de uma cura, à espera de uma expulsão de demônios, à espera de uma ressurreição, algum sinal miraculoso, mas não identificavam Jesus como o Rei dos Judeus de verdade, como o Salvador, não o identificavam assim. Por isso que Jesus chorou e disse: ah, se ao menos neste dia tu conhecesses o que te poderia trazer a paz. Mas estava encoberta aos olhos. Assim como estava encoberta aos olhos do povo de Israel a verdadeira importância da arca, porque festejavam, mas não tinham o cuidado e a reverência necessária. Então é importante entender que nem sempre o entusiasmo, a euforia, os instrumentos bem tocados, um louvor bem entoado, reflete a percepção espiritual. Não que um louvor bem tocado, uma música bem entoada não seja importante, mas ela precisa estar associada a uma realidade espiritual bem compreendida. Por isso que a Bíblia diz que precisamos adorar em espírito e em verdade, num plano espiritual, mas associado com a verdade das Escrituras, com a verdade do testemunho, com a verdade da vida, da santidade. Isso é importante nesta compreensão. Como conclusão, nós então podemos entender, como já foi introduzido no tópico anterior, que precisamos estar com uma vida pautada na verdade para que a adoração ela se torne em espírito. E para que a adoração se torne espírito, precisa estar associada à verdade, uma verdade de testemunho, uma verdade de comportamento, de atitude, de exemplo, de vida cristã. E esse texto de Hebreus capítulo 12, versículo 28 mostra exatamente isso. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. São 3 aspectos imprescindíveis para que Deus ele se agrade do nosso comportamento, que sirvamos a Ele de uma forma aceitável, não a nós, mas aceitável para Ele. Talvez o carro novo fosse algo aceitável para Davi, mas não era aceitável para Deus. Então precisamos alinhar o nosso modo de servir a Deus segundo os padrões bíblicos e não segundo os nossos padrões, não segundo os rudimentos deste mundo, mas segundo a natureza divina, segundo a compreensão espiritual divina. Então, de forma aceitável, servir a Deus, com reverência, que foi o que faltou para usar, ainda que tivesse uma boa intenção de ali resgatar a arca, mas na verdade houve muito mais um atrevimento, uma ousadia inaceitável do que uma boa intenção de querer resgatar a arca. Talvez ele tivesse com um coração orgulhoso: olha, eu vou tentar aqui recuperar essa arca e eu vou ser visto como um herói porque não permiti que esta arca caísse. Talvez com uma intenção errada em seu coração, que nós não podemos saber exatamente, mas podemos conjecturar, podemos imaginar. E por fim, com temor divino. Precisamos manter este temor durante a nossa jornada cristã, em todo tempo, em todo momento, sabendo que o Senhor é um fogo consumidor, que Ele não toma o pecador por inocente. Então, esta é a reflexão que eu quero deixar neste vídeo.